Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com a aula 20, Teorema de Tales. Conteúdo bem tranquilinho que envolve proporção. Nós trabalhamos com razão e proporção no primeiro bimestre nas aulas presenciais. E a partir daí nós podemos aprender outros conceitos, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com o Teorema de Tales, que é um assunto que já foi estudado no nono ano, porém no nono ano vocês viram apenas essa parte, o item 1. E o teorema da bissetriz interna, o material do sistema ângulo traz no ensino médio, tá? Bom, então vamos lá. Teorema de Tales. Duas retas que intersectam um feixe de paralelas vão determinar sobre elas segmentos correspondentes proporcionais. Então, na figura temos, por exemplo, o segmento AB sobre segmento A', B', forma uma proporção com o segmento CD sobre o segmento C', D'. Então, olha lá na apostila de vocês, ó. Eu posso dizer que o AB está para o A', B', porque eles são correspondentes, eles estão ocupando a mesma posição em retas transversais diferentes, assim como CD está para C', C'. Também são correspondentes porque estão ocupando a mesma posição em retas transversais diferentes. Mas a gente não precisa escrever só dessa forma. Como eu gosto de montar os meus problemas? Eu gosto de usar segmentos da mesma reta transversal. Então, eu vejo aqui qual é a reta transversal e pego os pedacinhos que estão na mesma transversal. O primeiro pedacinho eu coloco no numerador, o segundo pedacinho eu coloco no denominador. Aí eu vou para a segunda reta transversal e coloco o correspondente dos mesmos pedacinhos nas mesmas posições. Quem são os mesmos pedacinhos? Quem está de frente para ele, tá? Então, o jeito que a prof monta, que vocês vão ver nas resoluções, eu vou montar AB está para a linha B', assim como CD está para a C', D', tá? Mas se vocês quiserem montar como está trazendo ali no material, fiquem à vontade. E o teorema da bissetriz interna, esse aqui é novo para nós, teorema da bissetriz interna, conteúdo novo do primeiro ano, ele diz que se nós temos um triângulo e temos uma bissetriz interna, esse triângulo bissetriz, nós estudamos na aula 19, é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio, tá? Se nós temos uma bissetriz interna do triângulo, ele fica dividido em dois, e aí os segmentos que estão do mesmo lado formam uma proporção. Então, olha aqui, ó, o C está para o M, ó, C sobre M. Quem está ocupando a mesma posição do C no outro triângulo? O B. Então, assim como o B está para o M. Então, eu pego, ó, lado com base e lado com base, tá? E eles ficam divididos pela bissetriz. Então, um lado do triângulo com a base e o outro lado do triângulo com a base. E aí, a gente tem a bissetriz fazendo essa divisão. Beleza, galera? Vamos aplicar isso aqui que vocês vão ver que é bem tranquilinho de fazer lá nos exercícios. Então, olha lá, primeiro exercício. Calcule o valor de x em cada figura, dado que as retas R e ST são paralelas, interceptadas por U e V. Então, pessoal, teorema de Tales só se aplica se nós tivermos retas paralelas, um feixe de retas paralelas cortadas por duas ou mais transversais. Então, vou começar. Sempre gosto de destacar a reta transversal. Por quê? Para eu lembrar que eu só posso pegar segmento da mesma transversal. Então, vamos lá. 2x mais 1 sobre 6. Cadê a minha outra reta transversal? Por que é importante fazer esse pedacinho? Porque tem situação que as retas transversais se cruzam e aí a gente acaba montando a proporção errado, tá?
Então, é importante, ó. Quem está ocupando a mesma posição que o 2x mais 1? O 3x. Então, ele vai em cima. Quem está ocupando a mesma posição que o 6? O 8. Então, ele vai embaixo. E agora, para resolver isso aí, é só multiplicar cruzado. Então, vamos lá multiplicar cruzado. O 8, ele vai multiplicar o 2x e o mais 1. Então, vai ficar 16x mais 8. E o 6 vai multiplicar o 3x. Vai ficar 18x. Vou resolver essa equação, vou passar o 16 para lá. Tanto faz o lugar do x, não pode estar no primeiro membro ou no segundo. Aí vai ficar 8 igual a 2x, vou passar o 2 dividindo, e eu tenho que o x vale 4. Resolvemos, então, o valor do x no exercício 1. Olha lá a letra B. Vou destacar ali, então. É a mesma figura, tá? Quer dizer, super parecida, só que ela tá deitada. Então, quem tá na mesma transversal? O x mais 5, eu vou colocar ele em cima. Quem tá na mesma transversal? O 2x mais 4. Então, eu coloco na mesma fração quem está na mesma reta transversal. Por quê? Para não ter confusão depois, tá? Vou destacar outra reta transversal. Quem está ocupando a mesma posição que o x mais 5, ó, na outra reta? É o 10. Então, ele vai ficar... Olha, aqui eles estão de frente um para o outro, ó. Então, lá na minha proporção, eu monto eles de frente um para o outro. Quem está na frente do 2x mais 4? O 15. Então, aqui ele vai ficar também na frente, ó. 15. E agora é só multiplicar cruzado. Então, o primeiro passo, risca a reta transversal com marca-texto, coloca segmento da mesma reta na mesma fração e procura quem está de frente para ele na outra reta, quem está ocupando a mesma posição na outra reta para montar a segunda fração, tá? E depois é só multiplicar cruzado. Então, eu vou começar aqui, ó. O 10, ele vai multiplicar o 2x mais 4. Então, 10 vezes 2x é 20x. 10 vezes 4 é 40. E o 15 vai multiplicar o x mais 5. 15 vezes x é 15x. E 15 vezes 5 é 75. Agora eu vou resolver. Quem tem x vai para um lado. Quem não tem vai para o outro. Quem trocou de lado, trocou de operação. Então, 20x menos 15x é 5x. 75 menos 40 é 35. Vou passar o 5 dividindo. O x vale 7. Exercício 2. Na figura, as retas A, B e C são paralelas. Calcule os valores x, y e z, dado que AB é igual a 60. Então, agora vocês vão entender do porquê passar marca-texto. Então, eu tenho aqui, ó, essa reta. E o enunciado falou para nós que o AB vale 60. Quem é o AB? É toda essa distância aqui, ó. Ela equivale 60, tá? Ou seja, x mais y mais z. Os três segmentos vale 60. E ali, no outro lado, eu tenho pedacinhos, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui, que é o correspondente do x. Esse pedacinho aqui, ó, que é o correspondente do y. E esse pedacinho aqui, que é o correspondente do z, tá? Então, vou passar marca-texto ali na outra. Por que que a prof faz assim? Passa marca-texto para a gente montar isso certo. Então, olha só, quem vai ser o correspondente do 60? Quem está ocupando a mesma posição que ele na outra reta. Ó, então, o 10 mais o 8 mais o 6. O 24. 24.
tá? Então, o que eu tenho que montar é o seguinte. Prof, primeiro eu quero descobrir o valor do x. Então, eu vou usar 10 sobre 24. Quem está ocupando a mesma posição que o 10 na reta azul é o x. Então, aqui vai o x. E quem está ocupando a mesma posição que o 24 na reta azul? O 60. E agora sim eu vou multiplicar cruzado. Prof, por que você não usou 10 sobre 8? Se eu usasse, deixa eu limpar aquela bagunça ali, ó, para vocês entenderem melhor. Ó, se eu usasse 10 sobre 8, 10 sobre 8, o correspondente do 10 é o x. E o correspondente do 8 é o y. Eu ia ficar com duas variáveis na mesma equação. Ficando com duas variáveis na mesma equação, na mesma proporção ali, eu não ia conseguir resolver, né? Então, não ia me ajudar. Aí, o que aconteceu aqui, então? Obrigatoriamente, eu tive que usar o 60. Quem é o 60? É a distância do A até o B. Esse aqui é o 60. Mas quem é o correspondente do 60? É a distância do 10 até lá embaixo, ó. Da primeira transversal até a última transversal. É o 24. Então, na transversal que eu tinha pintado de azul, que é essa da direita, o único valor que eu tenho é o 60. Então, eu sou obrigada a usar esse valor. E para usar ele, eu preciso usar o correspondente dele, que é o 24, tá? E como eu queria descobrir o valor do x, então eu usei aqui, ó, o 10 com o x, o 24 com o 60. E agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 24x igual a 600. E aí, eu vou passar o 24 dividindo. 600 dividido por 24 é 25. Achei o valor do x. Agora, eu vou descobrir o valor do y. Então, eu já posso, aqui no lugar desse x, usar o 25. E montar a minha outra proporção aqui do lado, ó. 10 sobre 8. Quem é o correspondente do 10? O 25. Quem é o correspondente do 8? O y. E aí eu vou multiplicar cruzado. Ó, 10 vezes y, 10y. E 25 vezes 8, 200. Vou passar o 10 dividindo, o y vale 20. Para descobrir o valor do z, a gente nem precisa usar o teorema de Tales, tá, pessoal? Para descobrir o valor do z, deixa eu só apagar esse círculo aqui. Nós podemos simplesmente tirar 45 de 60, né? Resolver a primeira equação que eu escrevi ali em cima. Ou eu vou usar esse pedacinho aqui para mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, a gente já sabe que o y vale 20. Olha a importância de marcar com a mesma cor as retas transversais. Olha lá. Eu tenho essa transversal aqui, ó. Quem está nessa reta é o 8 e o 6. Então, eu não posso montar 8 sobre z. Tá errado. O 8 é de uma transversal e o z é da outra. Isso aí vai me dar problema depois. Eles nem correspondentes são. Eu tenho que montar 8 sobre 6. Porque o 8 e o 6 é que estão na mesma reta. Tá? Aí, vou marcar a outra aqui, ó. Ai, desculpa. Quem está ocupando a mesma posição que o 8 na outra reta? O y, que vale 20. E quem está ocupando a mesma posição que o 6? O z. Agora sim, tá? Então, se fizer 8 sobre z, que é muito comum aparecer, 8 sobre z,
igual a 20 sobre 6. Isso está errado, porque o 8 e o 6 estão na mesma reta, eles têm que estar na mesma fração, tá? Ou a gente inverte aqui embaixo, ó, o z com 6, ou inverte aqui, para poder dar certo. Então, a minha dica é: passa marca-texto na reta transversal e na hora de montar a proporção, você coloca quem está na mesma cor, na mesma fração. Então, vou multiplicar cruzado, 8z igual a 20 vezes 60. 120. Vou continuar aqui, vou passar o 8 dividindo, o z vale 15. Então, z vale 15. E agora, no exercício 3, a gente vai usar o teorema novo, que é o teorema da bissetriz interna. Um faroleiro F, observando um navio que navegava em uma trajetória retilínea, notou que do ponto A, distante 2.500 metros do farol, olha aqui, ó, o ponto A está distante do farol, 2.500 metros. Ao ponto B, o navio navegou 1.000 metros. Então, o navio que estava aqui no ponto A, 2.500 metros distante do farol, tá? Ao ponto B, o navio navegou 1.000 metros. Então, aqui tá o 1.000, ó. 1.000 metros. Quantos metros o navio navegou do ponto B até o ponto C? Ó, do ponto B até o ponto C, quantos metros ele navegou? Se o ponto C está distante, 1.500 metros do farol. Se os ângulos AFB e BFC são congruentes, então ele não falou para nós, olha, aqui a gente vai fazer o teorema da bissetriz interna, ou aquela reta ali é bissetriz, mas ele disse que esse ângulo AFB é igual ao ângulo BFC. Então, eu já sei que essa reta aqui, ó, ela é a bissetriz, tá? Porque aqueles ângulos são iguais. Então, lembra que a prof falou, ó, quem está no lado e na base vai na mesma fração, tá? Então, 2.500 sobre 1.000. Quem está do mesmo lado e na base vai na mesma fração. Então, 1.500 sobre x. Prof, eu posso simplificar o zero ali para ficar mais fácil? Claro que pode. E agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 25x igual 1.500 vezes 10 é 15.000. E aí, eu vou passar o 25 dividindo esse 15.000, que vai dar 600. Então, o x vale 600 metros. Beleza, galera? Peguem o caderno de exercícios agora, na página 82, capítulo 9. Vou resolver alguns com vocês. Então, vamos lá. Exercício 1. Na figura, sendo A paralela a B paralela a C, o valor de x é... Então, passa marca-texto na mesma reta. Ai, prof, mas essa é fácil, mas eu quero que vocês criem esse hábito, tá? Porque quando as retas estão cruzadas, aí é outra situação. Então, quem tá na mesma corzinha ali, ó, na mesma reta transversal, eu vou colocar na mesma fração. Passa marca-texto na outra reta. E agora pega o segmento correspondente. Então, vamos lá. Quem está de frente para o 2 é o 3. Quem está de frente para o 3x é o 4x mais 1. Agora é só multiplicar cruzado, tá? 3x vezes 3 é 9x. 2 vezes 4x mais 1, o 2 vai multiplicar o 4x e o 1. E aí é só resolver. 9x menos 8x igual a 2, o x vale 2. Letra D.
Exercício 2. Considere 3 retas coplanares paralelas, cortadas por 2 outras retas conforme a figura. Os valores dos segmentos identificados por x e y são respectivamente. Então, vamos lá. Vou passar aqui o marca-texto para não errar. E aí, vou colocar aqui, ó. 4 sobre x. Vou passar marca-texto na outra reta. Essa matéria é bem facinho, né? Eu acho, pelo menos. Ó. Quem tá de frente pro 4 na reta rosa? É o 3. Quem tá de frente pro x? É o 5. E agora é só multiplicar cruzado. 3x igual a 20, x igual a 20 terços. Aqui já matamos a resposta, né? Só tenho 20 terços ali de opção, mas como a gente está estudando, vamos determinar o y. E eu queria mostrar justamente essa parte para vocês. Deixa eu só subir um pouquinho minha folha aqui. Olha só, pessoal. Deixa eu apagar aqui aquelas flechinhas. Então, o seguinte. Eu tenho a reta aqui, ó. Eu vou usar essa reta aqui, mas eu não vou usar o x agora, porque eu quero descobrir o valor do y. Então, eu vou usar o 4 e o y. Prof, você não pode usar o x e o y? Você acabou de descobrir o valor do x. Claro que eu posso, mas o x é 20 terços. Se eu tenho o 4 ali, que é muito mais fácil de trabalhar, então eu vou optar por usar o primeiro e o terceiro segmento. O terceiro segmento é todo esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, eu vou usar o primeiro e o terceiro segmento. E aí, eu vou para outra reta, ver quem está ocupando a mesma posição. Então, aqui eu tenho a outra reta, ó. E eu até inverti as cores, né? Mas, enfim. Quem está ocupando a mesma posição que o 4? O 3. Quem está ocupando a mesma posição que o y na reta azul? O 10. Se a gente não grifa, ia montar como? 4 sobre 10 igual a 3 sobre y. A gente ia pegar quem está do lado esquerdo com quem está do lado direito. E aí ia montar a proporção errado. Isso aqui está errado, tá? Olha lá como dá a diferença, ó. Vai ficar 3y igual a 40, y igual a 40 sobre 3. Então, aqui a gente já tinha matado pela primeira, né? Beleza, galera? Feito, então, o exercício 2, vamos para o próximo. Exercício 3. Um cabo de aço AC de 7 metros de comprimento foi usado para sustentar um muro em uma barra de aço EB. Paralela ao chão, foi fixado esse cabo, perpendicularmente ao muro, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, como mostra a figura. Se AB mede 3, vou anotar ali na figura, ó, AB mede 3 e AE mede 2,4, então, quanto mede... Ai, desculpa. Quanto mede o AD? O AD, galera, deixa eu aumentar esse triângulo aqui, ó. Tá muito apertadinho ali. Ó, aqui eu tenho E, D, C, B e A. Vou colocar esse E mais perto. Então, ele falou que o AE é 2,4, que o AB é 3, e ele quer que a gente calcule a distância do AD, essa distância aqui. E ele falou para nós que o AC, a distância do A até o C, vale 7. Então, quem é o correspondente do X? É o 7. Quem é o correspondente do 2,4? É o 3. Só que o x e o 2,4 estão na mesma reta. Que reta, professora? Essa reta aqui, ó. Tá? Então, eles vão ficar na mesma fração. E o 3 e o 7 estão nessa outra reta aqui, ó.
Então, eles vão ficar na mesma fração. Só que o correspondente do x é o 7. E o correspondente do 2,4 é o 3. Agora é só multiplicar cruzado. 3x igual 2,4 vezes 7 é 16,8. Vou passar o 3 dividindo. Vai dar 5,6. Ali, 5,6. Exercício 4. Na figura, AD é bissetriz do ângulo interno A. Então, vamos aplicar o teorema da bissetriz interna. Ele quer que a gente determine o valor do x e disse que o lado AB tá aqui, ó, lado AB. 2x mais 3. Então, vou colocar aqui. O AC, 3x mais 2. O BD mede 12 e o CD mede 16. Agora, eu vou aplicar o teorema da bissetriz interna, então. Vamos lá? Olha aqui, ó. Ela formou um triângulo do lado de cá. Então, eu vou usar... Igual meu triângulo. Vou usar 2x mais 3 sobre 12. E o 3x mais 2, lado com base, sobre 16. E aí, eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, o 16, ele vai multiplicar o 2x e o mais 3, tá? Então, 16 vezes 2x vai dar 32x, mais 16 vezes 3, 48. Igual... O 12, ele vai multiplicar o 3x e o 2. Então, 12 vezes 3x vai dar 36x. E 12 vezes 2, 24. Vou resolver isso aí. 48 menos 24 igual a 36x menos 32x. 48 menos 24 dá 24. 36x menos 32x é 4x. E aí, eu vou passar o 4 dividindo. 24 dividido por 4 é 6. Então, o x vale 6. Vou apagar para fazer o próximo. Vamos lá. Exercício 5. Uma determinada firma imobiliária resolveu lotear um terreno em 4 outros menores com 2 frentes, uma para a rua 1 e outra para a rua 2, como mostra a figura abaixo. Sabendo que as divisões laterais são perpendiculares à rua 1, forma ângulo de 90 graus, e que a frente total para a rua 2 é de 480 metros, qual é a medida da frente de cada lote para a rua 2, respectivamente? Pessoal, o 480 é tudo isso aqui, ó. Quem é o correspondente dele do outro lado? Ó? É tudo isso aqui. Então, é 30 mais 60 mais 90 e mais 120. Ou seja, 300. Então, o correspondente do 480 é o 300. O que eu posso fazer? Eu poderia... Ele quer saber as frentes para os outros lotes, né? Então, olha só. Deixa eu só apagar aqui para poder escrever melhor. Bom, eu já tenho aqui que a soma desses dois é 300. Eu tenho que descobrir o valor do x, do y, do z e do w. Bom, eu vou usar x sobre 480. Quem é o correspondente do x? Quem está de frente para o x? O 30. Quem é o correspondente do 480? É o 300. E aí, vou multiplicar cruzado. Depois, eu posso usar y sobre 480
igual. Quem está de frente para o y? O 60. Quem está de frente para o 480? O 300. E depois eu posso fazer a mesma coisa para o Z e para o W. Ou tem um método muito mais fácil de fazer, tá? Que a gente poderia, inclusive, ter usado no exercício 1 e 2, tá? Mas eu quis deixar para usar só nesse aqui. O que eu posso fazer? Eu posso ver por quanto é que está multiplicando do 300 para o 480. Para saber por quanto está multiplicando, eu divido. Eu faço 480 dividido por 300, ou 48 dividido por 30, dá 1,6. Então, da linha de baixo para a linha de cima, está multiplicando por 1,6. Quem é esse 1,6? É o nosso K. Alguém lembra o que é o K? A constante de proporcionalidade. Bom, se do 300 para o 480 está multiplicando por 1,6, do 30 para o x, eu também tenho que multiplicar por 1,6. Do 60 para o y, eu também tenho que multiplicar por 1,6. Do 90 para o z também. E do 120 para o w também. Então, quem vai ser o x? 30 vezes 1,6. Que dá 48. 48. Quem é o y? 60 vezes 1,6, que dá 96. Quem é o z? 90 vezes 1,6, que é 144. E, na verdade, quando a gente descobriu o x, nós já matamos o exercício todo, né? E quem é o w? É 120 vezes 1,6. 192. Então, tá aqui. Com o x, a gente já achava a alternativa certa. Deixa eu subir aqui que não apareceu para vocês. Olha lá. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham aproveitado, entendido, feito todas as anotações, tá? Até a próxima. TMTC dessa aula, hein? Não esqueça.